do grupo Lutas Londrina, formação em assessoria jurídica. Nós viemos bastante gente do grupo daqui também. Nós viemos apresentar um pouco um problema que nós percebemos em alguns bairros de Londrina, que é o abandono do espaço público. O abandono do espaço público, ele facilita, de fato, como já exposto aqui pelo João das Águas, pelo presidente do IPU e mesmo pelo Major agora, ele facilita mesmo a prática dos delitos. Primeiramente, nós queríamos falar sobre o projeto Londrina Quem Ama Cuida, que foi um projeto lançado pela CMTU no ano de 2010, e esse projeto previa que as empresas fizessem parcerias público-privadas com o município de Londrina, para revitalização de praças, rotatórias, canteiros aqui na cidade de Londrina. Eles disponibilizaram cerca de 2.000 espaços para as empresas, escolas e instituições que tivessem interesse em revitalizar esses espaços. Bom, apesar de ser um projeto muito elogiável, esse projeto teve algumas falhas, e uma dessas falhas foi a falta de previsão de participação pública, participação da comunidade. Como é que você revitaliza, reforma algumas vezes um espaço público e não pergunta para a comunidade daquele local qual é a vontade e desejo da população? O edital do projeto em nenhum momento, em nenhum artigo, ele previu a participação popular, e essa foi a falha que o grupo encontrou. Então, nós queríamos parabenizar o projeto, mas apontar essa falha para que futuramente não haja outros projetos com esse mesmo vício. A comunidade londrina, ela está interessada na reforma desses espaços públicos, mas essa reforma ela tem que ser precedida de consulta à população. E isso é em decorrência do princípio do interesse público. A administração pública ela é responsável pela manutenção dos espaços públicos, mas em toda a sua atuação, a administração pública ela tem que prever, ela tem que obedecer ao princípio da supremacia do interesse público. E o que prevê esse princípio? Que o interesse coletivo ele tem que superar, ele tem que ser superior ao interesse individual ou a qualquer outro interesse coletivo limitado. Assim. Bom, o princípio da supremacia do interesse público ele tem que ser cumprido tanto na elaboração da lei, do projeto, quanto na execução. Para ilustrar um pouco os problemas que nós percebemos e como isso pode, de fato, impactar na sociedade, nas comunidades, nós trouxemos aqui dois exemplos, que um deles o grupo acompanhou muito de perto, inclusive nós estamos acompanhando, que é o exemplo da Praça do Jardim Gapó, localizada entre a rua Hungria e Romênia. É uma praça bem grande, tem 11.000 metros quadrados, por aí, um pouquinho mais, é uma praça bem grande, e ela foi objeto desse projeto. Então nós vamos trazer um pouquinho aqui agora, a Deise vai explicar um pouco o que aconteceu e como esse projeto serviu, na verdade, para trazer conflitos para a comunidade. Bom, primeiramente, a gente quer mostrar que esse projeto, nesse caso em questão, ele serviu para maquiar uma irregularidade que já estava acontecendo na praça. A reforma foi iniciada em 2009 e somente em 2011 que foi feito um convênio entre a prefeitura e uma empresa para reformar esse espaço público. Bom, o que acontece? Nesse espaço público, sempre as crianças e as mulheres utilizavam. E com essa reforma, esse espaço foi totalmente excluído, sendo que era destinado para o segmento idoso da população. Acontece que o segmento idoso continuou utilizando somente a parte que eles já utilizavam, sendo que toda a parte nova não era mais utilizada. Então, assim, nessa praça, a gente percebeu que um segmento da população deixou de usar o bem público. Isso, assim, é muito prejudicial à segurança pública, porque enquanto a população ocupa um espaço, aquele espaço está seguro, porque há pessoas, há iluminação. Agora, quando a população deixa de ocupar aquele espaço, ele pode ficar suscetível à prática de delitos. E nesse caso, não ocorreu o total abandono do bem público, até porque os idosos continuaram usando. Mas a gente analisa que, se não houver uma consulta prévia da população, esse abandono pode ocorrer, o que pode levar à prática de delitos.
E assim, para que haja a participação da população nas decisões que dizem respeito aos bens públicos, a gente vê que a Constituição Federal e o Estatuto das Cidades prevêem uma série de participação dessa população nas decisões, com a gestão democrática das cidades. Bom, a gestão democrática das cidades, ela prevê audiências públicas e debates públicos, e também a publicidade dos documentos para que a população tenha acesso a todas as informações que dizem respeito a elas, dando ênfase ao bem público, que é onde a comunidade tem que usar. Bom, e a gente viu que, nesse caso, não houve qualquer participação da comunidade, a comunidade não participou de nenhuma decisão, e assim, a gente vê isso na cidade inteira, o que pode levar ao abandono desses locais e, assim, a prática de delitos. E agora a Bárbara vai falar um pouco do exemplo da comunidade dela, como a ocupação desses bens públicos pode fazer com que crimes que antes aconteciam não mais ocorram. Bom dia, meu nome é Bárbara e eu moro no Conjunto Eucaliptos. Então ele é um bairro distante da área central, um bairro com conjunto habitacional, né? As casas foram vendidas pela Coab há cerca de 20 e alguns anos. E assim, o bairro não é muito grande, as famílias moram lá há muito tempo. Só que o que a gente percebe quando a participação da comunidade, dos moradores de um bairro, ela é efetiva, a gente percebe que isso impacta, né, na vida social do bairro positivamente. Porque, a princípio, por ser um bairro de periferia, e eu não preciso nem rememorar o histórico da cidade, né, o porquê bairros foram construídos tão longe, né, do centro, para a água chegar mais cara, para tudo, e algumas outras coisas e desmandos que a gente já teve. Mas acontece que a comunidade, ela precisou lutar para ter uma escola municipal, depois ela precisou lutar para ter um centro de educação infantil, e aí isso foi conquistado lá no início do bairro. Com isso, a comunidade se tornou apática, ela achava que bastava, né? Ela tinha água, luz, ônibus, creche e escola até a 4ª série, tá tudo bem, tá bacana. E aí a gente percebeu que, assim, essa apatia da comunidade fez com que o tráfico de drogas, que ele é presente, né? Não, eu acredito que não só no meu bairro, mas ele é presente no bairro. A gente não vê casos de assalto direto a moradores ou entrar em casa, nada disso. Mas a gente sabe que existe o problema com o uso e o tráfico de drogas. E isso passou a ser uma constante no bairro. Então um grupo, que até minha mãe fazia parte, né, resolveu há uns 13 ou 14 anos formar uma associação de moradores e mudar um pouco a trajetória daquele bairro, né? A ideia era mudar a trajetória. E formando esse grupo, eles perceberam que já havia uma associação de moradores. Então o que a gente percebe que acontece em diversos bairros de Londrina é que se você procurar formalmente ativa, você vai encontrar diversas associações de moradores registradas, com estatutos, mas que elas não participam ativamente da vida da comunidade. Elas são formalmente ativas, né? O que também é negativo, porque qual é o sentido de você ter uma associação de moradores que não se reúne com os próprios moradores? E aí essa associação ela foi formada e ela percebeu que tinha já, inclusive no meu bairro, uma associação de bairro, a gente nem sabia. E ao longo de 4 anos eles fizeram um trabalho muito positivo e muito direto com a comunidade. Então assim, com parceria com a Secretaria de Cultura, passou a ter balé no bairro, capoeira no bairro, hip hop no bairro. Era a linguagem da comunidade. Com o tempo conseguiram implementar uma feira no bairro. E aí percebeu que a iluminação é muito precária. E aí lutou muito para que mudasse a iluminação da avenida principal. Então o meu bairro ele foi planejadinho, ele tem 3 avenidas, só a avenida principal tem uma iluminação adequada, porque ela foi uma conquista da comunidade. Se você for na rua de cima ou na rua de baixo, já vai estar aquele escuro, como o João das Águas mesmo disse, né? Que uma cidade que é escura, né? Uma cidade que a gente não consegue olhar para a cidade. E aí, né, essa feira e com todas essas atividades, a comunidade ela era muito ouvida e ela era de alguma forma atendida nas suas necessidades. Nessa feira mesmo, passou a própria comunidade, participava de cursos ali nos espaços que a gente tinha. No meu bairro não tem uma praça, não tem um campo de
futebol, não tem um jardim, não tem nenhum espaço público, né? Agora estão buscando construir um lugarzinho ali de convivência da comunidade. Então a gente precisou buscar parceria com as igrejas, buscar parceria com uma empresa local, para que a gente tivesse espaços, tivesse cursos. E ali começou a gerar vida na comunidade, né? Aquele bairro começou a ter mais vida e a gente percebeu que ao longo desses 4 anos de atuação efetiva desse grupo, né? O próprio tráfico de drogas, eu não vou dizer que ele acabou, mas ele se tornou mais discreto. Ele percebeu que não eram eles que comandavam o bairro, que, né, tinham o direito do uso da avenida depois das 10 da noite. Não, o bairro é da comunidade, tem gente chegando do trabalho, tem gente chegando da faculdade. E aí a gente percebeu assim, né, eu relato assim, que eu percebo que quando o bairro ele é cuidado pelos próprios moradores, e é o que a gente fala da política pública e segurança pública preventiva. O bairro, quando ele é cuidado pelos próprios moradores, essa comunidade ela se sente parte, né? O sentimento de pertença, ele motiva com que você busque melhorias para o local onde você vive. E a gente também percebe o seguinte, que a ocupação dos espaços por todos os moradores, ela também só vai ser possível se eles estiverem garantidos coisas simples como uma iluminação pública de qualidade. Se ele também estiver presente no bairro, um policiamento comunitário, onde os agentes das polícias ou da guarda municipal, eles são agentes, né, colaboradores da segurança local. Eles não vão chegar como agentes repressores, né, porque a repressão ela gera mais indignação do que ativamente, né, a segurança comunitária. E também a gente percebe o seguinte, que tendo em vista da importância, né, já linkando os 2 exemplos, um exemplo positivo onde a ocupação dos moradores no seu próprio bairro, essa manifestação do grupo, né, essa união comunitária, ela faz com que, se as políticas públicas forem atendidas adequadamente pelo Estado, faz com que a segurança pública passe, né, a ser presente naquela comunidade. Ao mesmo tempo, a gente percebe que se a ocupação do bem público ela é feita, como o exemplo que a Deise mostrou, sem o consentimento da comunidade, sem uma audiência prévia, sem um consenso do que aquela comunidade necessita para aquele local, ela passa, né, a ser um gerador de problema e não um gerador de solução. Então, já, né, por fim, a gente acredita, enquanto lutas, né, que as políticas públicas sempre devem seguir os interesses da população. Pois caso isso não ocorra, a comunidade pode deixar de utilizar o local, gerando assim insegurança. Nós sabemos que muito pode e deve ser feito pelos próprios habitantes de um bairro, mas a ausência do poder público ou a precariedade dos serviços que lhe cabe oferecer colaboram para a apatia dos moradores, que com o aumento de suas rendas buscam novas opções de atividades fora do bairro e vivem uma dualidade, onde se tem uma melhoria nas condições de vida e consumo, sem ter uma melhoria de condição do ambiente em que vivem e da segurança local.